Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre a nova emissão de cotas do HGLG11. Se você estava esperando por esse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, tá? Para você não é quase nada, mas para mim me ajuda bastante. E mostra também para o YouTube que esse vídeo é relevante, para que ele mostre para outras pessoas como você. Antes de falar sobre essa nova emissão, sobre os valores, sobre os prazos, eu preciso falar um pouquinho sobre o fundo. Então eu já vou falar um pouquinho sobre o que é o fundo hoje, depois eu vou falar sobre a nova emissão e por fim eu vou falar sobre como o fundo vai se tornar caso essa nova emissão venha a ser bem sucedida, tá? O CSHG Logística, né, que é o HGLG11, é um dos maiores fundos de logística do Brasil. Se não estiver enganado, é o maior fundo de logística do Brasil, um dos melhores fundos imobiliários no geral que a gente tem listado na Bolsa de Valores, um dos mais longevos também. Tem uma boa gestão, é um fundo que nasceu lá em março de 2011, né? Na verdade ele nasceu em junho de 2010, começou a ser negociado em março de 2011, então um fundo que já tem mais de 10 anos de histórico. Hoje o patrimônio líquido do HGLG11 é de 3,6 bilhões de reais, tá? Um baita de um patrimônio, dividido pela quantidade de cotistas, isso dá um valor patrimonial por cota de R$ 152,50, tá? Ele vem sendo negociado bem acima do seu valor patrimonial, pelo menos uns R$10, na casa de 162, daqui a pouco a gente chega lá. Então, um fundo que historicamente é negociado acima do seu valor patrimonial, como eu já falei em outros casos, né? Alguns acham que isso quer dizer que o fundo está um pouquinho caro, está sendo vendido com ágio. Na minha opinião, esse ágio representa qualidade, tá? Hoje é um fundo que tem 17 ativos, espalhados por 5 estados do Brasil e que tem hoje também 76 inquilinos. Então, um fundo que tem uma bela diversificação, uma boa quantidade de imóveis, com uma boa diversidade geográfica espalhada por vários estados e também com muitos inquilinos. Isso daí reduz bastante o risco de uma vacância impactar de maneira muito forte o fundo, tá? E quanto mais imóveis ele adquire, mais inquilinos ele consegue, melhor vai ficando esse número, mais diversificado ele fica. Esse é um fundo que desde o seu IPO gerou um retorno total médio anual acima de 16%. Tá? Isso é um baita de um retorno. Muitas vezes as pessoas só ficam olhando, não, a valorização da cota e tal, e se esquecem que ao longo desse tempo ele vai pagando também rendimentos. Então, essa geração de valor para o cotista, tanto em valorização de cota quanto em geração de rendimentos, dá um retorno médio anual de 16,2%. Isso é um baita de um retorno, bem acima da taxa Selic, acima da inflação no período, tá? Então, isso mostra o quão resiliente, o quão consistente é a geração de valor da gestão para quem é cotista desse fundo. Falando rapidamente sobre o fundo, agora vamos falar um pouquinho agora sobre essa nova emissão, que é basicamente o tema desse vídeo e é o que a maioria das pessoas quer saber, né? Essa nova emissão vai ser imensa. Eu não lembro de ter visto uma emissão tão grande quanto essa, tá? É um fundo que já tem 3,6 bi, mas só nessa emissão ele quer captar mais 1,5 bi. É muito grande. E se ele usar um montante adicional, que seria mais 375 milhões, na verdade, só com o montante principal, se ele for bem sucedido, ele já vai passar de 5 bilhões de patrimônio. Se ele usar esse montante, ele vai para quase 5,5 bilhões de patrimônio. Então, é uma emissão muito grande. A data base dela já passou, foi dia 18 de maio, significa que o que vai valer para você participar dessa emissão é a sua posição em HGLG11 que você tinha em 18 de maio, tá? Isso é o que importa. A quantidade de cotas que você tinha no fechamento de 18 de maio é o que vai valer para você participar dessa emissão. Se você não tinha um HGLG antes disso, você não vai poder participar dela, pelo menos como direito de preferência de sobras, tá? Se você tinha, mas comprou um pouquinho mais no dia 19, comprou um pouquinho mais depois disso, o que importa é a posição que você tinha em 18 de maio. Esse é o ponto de corte. Aqui é aquela quantidade de cotas que vai servir para calcular os seus direitos. Qual vai ser o preço de subscrição? O preço de subscrição vai ser de R$ 155, está aqui, nessa linha aqui, tá? Vai ser de R$ 155,70. Ele é composto por R$ 152,50, que é o que de fato o fundo vai pegar, mais R$ 3,20 de custos. Os custos de subscrição de novas emissões da Credit Suisse costumam ser acima da média, tá? Costumam ser carinhos, acima da média no mau sentido, tá? Costumam ser caros, mas ainda assim, quando você soma esses dois valores, esse 155 está abaixo do preço dele de mercado. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de maio, então estou levando em consideração o preço de fechamento de ontem, que foi 18 de maio, que foi justamente a data base dele. Então,
ele estava sendo negociado a 162,61, foi o preço final do dia. Então, o preço de subscrição, caso você decida aderir, você vai pagar aproximadamente R$7 mais barato do que ele estava sendo negociado até agora, tá? Pode ser que esse valor mexa até a fase final da subscrição, tá? Então, você vai acompanhando para decidir se vai continuar valendo a pena. Hoje, valeria muito a pena participar dessa subscrição. Afinal, você tem R$7 de desconto. Aproximadamente uns 5% de desconto em relação ao valor do mercado. Outro ponto importante para você ver como essa subscrição, essa nova emissão vai ser grande, tá? O fator de subscrição vai ser de 41,93%, tá? Então a quantidade de cotas que você vai poder aumentar. Como é que se calcula isso, no final das contas? Você pega a quantidade de cotas que você tem, multiplica por 0,4193 e arredonda para baixo. Vou dar 2 exemplos para você entender. Vamos dizer que você tem 10 cotas do HG LG11. Então multiplico 10 vezes 0,4193 vai dar 4,193. 4,193, faz esse arredondamento, tira as casas decimais, arredonda para baixo. Então, se você tem 10 cotas, você teria direito a subscrever 4 novas cotas por esse preço de R$ 155,70. Se você tiver 100 cotas do HGLG11, já tem um investimento bom, tem 100 cotas dele. Então, você teria 100 vezes 0,4193, isso daria o quê? 41,93. Olha, 41,9, quase 42. Vou ter direito a 42 cotas, Rafael? Não, arredonda para baixo. Você vai ter direito a 41 cotas, tá? Você multiplica pelo fator e arredonda para baixo. Então, quem tem 100 cotas vai ter direito, não é o dever, você não é obrigado a subscrever, você vai ter o direito de subscrever outras 41 novas cotas. Lembrando que esse direito, primeiro de tudo, como eu tinha falado, é um direito, você não é obrigado a fazer e também você não é obrigado a exercer em sua totalidade, tá? Ah, Rafael, eu tenho 100 cotas, vou ter direito a 41, mas eu não tenho grana para poder exercer tudo. Você pode exercer parcialmente, você pode exercer só 30, 20, 15, quantas você quiser, até o limite de 41, pelo menos nessa primeira fase, que é o período de preferência, né? Que o pessoal chama. Esse primeiro período é o período de preferência, que eu coloquei aqui como período de subscrição. Então, a partir de quando você pode ir lá na sua corretora e dizer, olha, eu quero participar. Primeira fase que você diz que quer participar e depois a fase que você faz o pagamento, tá? A fase que você diz que quer participar, que é conhecida como período de subscrição ou período de preferência, ela vai de 22 de maio até 1º de junho. Então, nesse período aqui, esse período de subscrição, você pode ir lá na sua corretora e dizer, lá pelo site da sua corretora, ou falar com o suporte, você vê lá, se já tiver participado, você sabe, é tudo automatizado, você pode ir lá no próprio site da sua corretora e dizer que você quer e quanto você quer. Então você vai lá até o dia 1º de junho para dizer se você vai querer participar e quantas cotas você vai querer subscrever. Decidiu isso, no dia 2 de junho você tem que deixar esse dinheiro lá na conta da sua corretora, tá? Rafael, como é que eu vou saber exatamente quanto eu devo deixar? Muito simples, explicando gafanhoto. Pega a quantidade de cotas que você decidiu subscrever e multiplica por 155,70. Decidiu subscrever 10 cotas. 10 vezes 155,70, tá? Tá aqui. O preço de subscrição é esse daqui. Então, você pega 10 cotas vezes 155,70, daria o quê? R$ 1.557. Acabou. É isso. A conta é exatamente isso. A conta é simples e você faz. Depois desse primeiro período de subscrição, essas cotas que não foram subscritas, esses direitos que não foram exercidos, eles voltam para o bolo e redistribuem para todos os cotistas que participaram da primeira fase. Então, você vai ter direito a uma nova rodada, que é conhecida como período de sobras. Essas sobras vão ser oferecidas novamente para os cotistas que subscreveram na primeira etapa, tá? Tudo de maneira proporcional. Quanto é que vai ser o fator de proporção? Não tenho a mínima ideia, porque não sobrou ainda. Depois do dia 2 de junho, é que a gente vai saber exatamente quanto você teria direito nessa fase de sobra. Caso você queira participar também da fase de sobras, ela vai ser entre 5 de junho e 9 de junho e a liquidação das sobras vai ser no dia 16 de junho, tá? Tem outras etapas, 16 de junho está até coberto aqui, vamos subindo aqui. Então tem outras etapas aqui, que é da oferta pública e tal, mas eu não vou me ater a isso. Quem quiser saber mais, está tudo lá no prospecto, no fato relevante, relativo a essa nova emissão. Estou trazendo aqui as informações mais relevantes. Qual vai ser a destinação de recursos? Como eu tinha falado, essa emissão é muito grande. Então, ela vai servir para adquirir, basicamente, 8 novos ativos, sendo 5 deles ativos prontos, ou seja, alugou, já vai começar a receber renda deles, e outros 3 para desenvolvimento. Rafael, o que são ativos para desenvolvimento? É comprar um terreno
para com esse terreno construir o imóvel, construir o galpão logístico e depois que ele estiver pronto colocar para alugar, tá? Então é uma modalidade diferente que o HGLG11 ele vem fazendo bastante isso, com algum êxito, com bastante êxito, na verdade. Ele compra um terreno por um preço muito mais barato, é muito mais barato, obviamente, se comprar um terreno e construir um imóvel do que comprar um imóvel pronto, mas é muito mais arriscado também, por vários motivos. Primeiro porque enquanto você está construindo, você não está recebendo renda. Depois que ele fica pronto, ele pode demorar um tempo a ser alugado. Então tem uma série de riscos, tá? Por isso que é bom, se um fundo utiliza-se de desenvolvimento, como o caso do HGLG11, que aquilo seja um percentual pequeno do patrimônio do fundo. Porque se for grande, ele pode passar um bom tempo sem gerar todo o rendimento que ele poderia gerar, não só porque está em construção, mas também porque depois de pronto ele pode demorar a alugar. Então é esse o caso. Inclusive, recentemente, alguns dos imóveis que ele estava desenvolvendo, estava construindo, ficou pronto, ele ainda não conseguiu alugar, isso deu uma aumentada na vacância do fundo. Não diminuiu o resultado do fundo, tá? Porque foi um imóvel adicional que entrou depois, mas ainda assim aumentou a vacância do fundo. Então muita gente se assustou com a vacância do HGLG11, mas foi por isso, não foi porque era uma receita que já era gerada e deixou de ser gerada. Foi uma área que não existia e passou a existir no fundo, então aumentou a área bruta locável dele, tá? Também não vou me ater a explicar isso em detalhes, só para vocês entenderem. Em resumo, como vai ficar o HGLG11 se essa nova emissão for bem sucedida, tá? Então tem essa imagenzinha aqui que eu retirei lá do material publicitário deles. Deixa eu até subir um pouquinho mais. Então, a HGLG11 hoje, ele tem um patrimônio líquido de 3,6. Está querendo adquirir um pipeline de mais 1,5 bi. Se ele finalizar isso tudo, ele vai passar a ser um fundo de 5,1 bilhões de reais. Ele tem um resultado por cota recorrente, ou seja, aquele que já está garantido, que está entrando todo mês, 0,93 centavos, e ele tem pagado 1,10. Rafael, como é que ele paga mais do que ele recebe? Porque ele tem resultados acumulados de venda de imóvel com lucro, que ele vai lá, em vez de distribuir o lucro todo de uma vez, ele deixa lá a reserva e vai complementando. Hoje, desde junho de 2021, na verdade, já até quase 2 anos, ele vem pagando R$1,10 por cota, mesmo não tendo todo esse valor recorrente. Porque nesse período ele vendeu algum imóvel, acumulou uma reserva e foi complementando. Então, ele hoje tem um resultado de 93 centavos. Esse pipeline vai passar a ter um resultado, esse novo pipeline tem um resultado aproximado de R$1,17. Então, quando eles se somarem, depois dessa nova emissão, o resultado recorrente do HGLG11, ele vai passar de 93 centavos para R$1, podendo ir até 1,12 no terceiro ano. Então isso vai dar o quê? Ainda mais fôlego, ele prevê continuar pagando 1,10, mas vai dar ainda mais fôlego para qualquer venda adicional, ele aumentar o resultado por cota. Então ele vai potencialmente aumentar o resultado também do fundo, os rendimentos do fundo, muito em breve, tá? Hoje ele tem uma alavancagem de 8%, ou seja, o percentual de passivo sobre ativo do fundo, tá? De ativos que ele adquiriu emitindo CRIs, então está em 8%. O pipeline vai ser um pouquinho mais alavancado, então a alavancagem dele deve subir para 13%. Ainda está abaixo de 20%, tá? Então está totalmente controlado. A área bruta locável dele hoje, ele tem 1 milhão de metros quadrados, vai adquirir mais 0,6 milhão, então depois da emissão ele teria 1,6 milhão de metros quadrados. Então ele vai aumentar a área bruta locável do fundo em 60%. É uma baita de um aumento. Hoje ele tem 75% dos seus imóveis são AA, né? Ou seja, são de qualidade AA ou superior. Ele está adquirindo um pipeline de altíssima qualidade. Então, se der tudo certinho, se for bem sucedida, ele vai passar de 75% para 82% da área bruta locável dele ser de altíssima qualidade, de AA, né? Duplo A para cima. Outro ponto importantíssimo. Hoje, o percentual da receita do maior inquilino, ou seja, o inquilino que mais gera resultado financeiro para o fundo, ele representa 22% da receita. Ou seja, se por acaso esse inquilino sai hoje do fundo, o fundo tem uma queda de 22% na receita. Então, existe uma razoável concentração no único inquilino. Depois dessa nova aquisição, vai adquirir mais imóveis com mais inquilinos, isso vai diluir. Então, a participação desse maior inquilino vai cair de 22% para 12,9%. Isso é muito relevante, porque você está diluindo cada vez mais a receita, fazendo com que ela fique pouco concentrada em inquilinos mais relevantes, de modo que se vier uma vacância, se ele desocupa o imóvel, aquilo vai impactar cada vez menos no resultado geral do fundo. Então esse é mais um ponto positivo.
Hoje, o HGLG11 tem 76 inquilinos no total, os imóveis dele. Vai adquirir mais 24, então obviamente tem aqui alguma redundância entre eles, que no total ele vai passar a ter 91 inquilinos. Tem 76, se der tudo certinho, vai passar a ter 91 inquilinos. E para fechar, ele tem hoje apenas 3% dos seus imóveis, que ficam no raio de 30 km da cidade de São Paulo, tá? Que geralmente são os imóveis de mais disputados, mais qualidade, que eles chamam Last Mile. O BRCO11 é um fundo imobiliário de logística específica nesses imóveis de Last Mile. Hoje só 3% dos imóveis estão nesse raio de 30 km da capital. Esse novo pipeline, praticamente mais da metade dos imóveis são nesse raio, de modo que o percentual de imóveis que vão ficar nesse raio de até 30 km de capital vai passar de 3% para 25%. Então, um quarto do fundo vai passar a estar perto do centro de São Paulo, nesse raio do centro da cidade de São Paulo, no caso, nesse raio da capital paulista, tá? São esses imóveis de Last Mile. Ou seja, pelo prospecto aqui, pelas projeções dele, se esse pipeline foi de fato totalmente implementado, totalmente subscrito, ou seja, a emissão for bem sucedida, eles conseguirem de fato comprar tudo que eles estão querendo comprar, o fundo vai aumentar muito em qualidade, em diversificação e também potencialmente nos resultados gerados, tá? Então, eu vejo essa emissão até pelo histórico do fundo, como algo bem positivo sendo implementado pelo HGLG11. E aqui, se vale a pena participar, são aquelas 3 perguntinhas que eu sempre faço. Sempre deixo aqui para vocês. Você gosta da gestão do fundo? Mesmo que você não conhecesse o pipeline, agora eu apresentei até um pouquinho melhor o que é que vai vir no fundo. Então agora você está conhecendo exatamente o que é que vai ser agregado. Vai ser agregado muito valor ao fundo. Mas além disso, você gosta da gestão, gosta do Credit Suisse? Você gosta do fundo? Você gosta do HGLG11? Você acha que ele é um fundo que vem performando bem? Se sim, beleza, esse é o primeiro ponto positivo para você decidir participar. O segundo ponto, o preço de subscrição está descontado em relação ao preço de mercado? Ou seja, o preço que você vai pagar para exercer seus direitos está abaixo do que ele está sendo negociado no mercado? E a resposta é sim, pelo menos hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a preço de subscrição vai ser de R$ 155,70 e ele está sendo negociado a R$ 162. Então, exercendo hoje, você estaria pagando um valor menor do que aquele que está sendo negociado no mercado. Se isso acontece, já é um segundo indicativo de que, beleza, financeiramente vale a pena. Em termos de qualidade vale a pena, em termos financeiros vale a pena. E aqui a terceira e última pergunta, que você precisa se fazer para você mesmo decidir. Não sou eu que vou dizer se você deve participar ou não. É você mesmo, é você mesma que deve decidir. Você tem condições de exercer seu direito sem prejudicar a sua alocação? Você vai precisar vender mundos e fundos para poder exercer todos os seus direitos? Você vai ter que vender um valor relevante na renda fixa? Vai ter que vender ações? Vai ter que pegar dinheiro emprestado? Vai ter que tirar dinheiro da comida de casa para exercer? Se isso for acontecer, você não exerce ou exerce parcialmente os seus direitos. Se está tudo tranquilo, você tem uma reservinha lá, com seus aportes do mês, mas os rendimentos que você recebe, você vai conseguir participar? Vai lá e faz. Então, atingiu esses 3 pontos, respondeu esses 3 pontos de maneira positiva, você já sabe a resposta. Você já sabe que você deveria participar, tá? Então é uma baita de uma emissão, gosto do fundo, sou cotista dele, é uma das minhas maiores posições e vai se tornar uma posição ainda mais relevante porque eu vou sim participar dessa nova emissão de cotas do HGLG11, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha trazido informações que te ajudem a tomar uma melhor decisão em relação aos seus investimentos, tá? Mais uma vez, se você ainda não deu like no vídeo, por favor, clica aqui embaixo no like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.